São 4 da tarde, você lembra que tem uma atividade importante para entregar essa semana e decide começar a trabalhar nessa atividade. Abre o computador, abre o navegador e começa ali a focar nessa atividade que tem que ser entregue. A hora que você percebe, pouco tempo depois, você está com o celular na mão, mexendo no TikTok, mexendo no Instagram, para até de mexer nas redes sociais, dá uma navegada no YouTube, começa a ver alguns canais. Já se passaram algumas horas que você está ali navegando nas redes sociais e você lembra que você tem que fazer jantar. Você para, vai fazer o jantar, faz outras atividades da sua casa, e até que você lembra que você tinha que entregar aquela atividade que você tinha começado algumas horas atrás. Mas agora já é tarde, né? Já escureceu, já passou o tempo que você estava focado ali naquela atividade. E aí você decide deixar isso para amanhã, afinal, agora você já está cansado, já está muito tarde para você trabalhar, e não é o momento perfeito para você fazer aquilo, não é mesmo? Eu já passei por isso. Essa sensação e essa situação de sempre encontrar algo mais importante ou algo mais prazeroso para ser feito do que as prioridades que eu tinha numa semana. E eu te entendo. Você vai deixando as prioridades para frente, você vai postergando o início dessa atividade e fica com aquela sensação de frustração, aquela sensação de incapacidade, aquela sensação de que tudo está acumulando e você está ficando sobrecarregado. Mas isso não é a culpa sua, isso não é uma incapacidade sua. Eu já tive onde você está, tá? É um ciclo vicioso que você vive, onde você tem conhecimento, tem consciência sobre coisas que devem ser executadas, coisas importantes na sua vida, no seu trabalho que precisam ser feitas, mas a todo momento que você tenta executar, você entra num ciclo vicioso de procrastinação, sempre deixando as coisas para depois, sempre deixando as coisas se acumularem, tá? Calma, respira, que isso tem solução. Hoje eu quero passar algumas dicas e algumas ferramentas para que você consiga solucionar esse ciclo vicioso que você vive e para que você consiga realmente entregar valor e ter produtividade dentro do seu dia a dia. E todo esse cenário de procrastinação pode te afetar de formas diferentes no dia a dia. Já me afetou muito. Eu era aquela pessoa que sabia de tudo que tinha que ser feito, estava na faculdade, tinha projeto para entregar, tinha coisa no trabalho para entregar, tinha metas e aspirações da vida para fazer, mas nunca dava o primeiro passo. O tipo de procrastinador que nunca conseguia iniciar, tá? E quando iniciava, tinha dificuldade para entregar. Afinal, existem diversas outras atividades, diversas outras coisas que são mais prazerosas do que focar num projeto, às vezes estudar, e na sua visão aquilo não está entregando valor para você, tá? Você tem que parar agora e refletir sobre isso. Você é o tipo de pessoa que procrastina para iniciar uma atividade? O tipo de pessoa que tem dificuldade para dar aquele primeiro passo, organizar um projeto, organizar uma atividade do trabalho ou uma meta pessoal e conseguir evoluir nessa meta? Ou você é o tipo de pessoa que procrastina para encerrar, para entregar uma atividade? Você até que consegue iniciar uma atividade, consegue iniciar um projeto no trabalho, iniciar um projeto pessoal, mas você se perde no meio do caminho. Normalmente você se desmotiva, as coisas começam a ficar difíceis, você começa a tocar muita coisa em paralelo, e no meio dessa confusão, você acaba deixando seus projetos de lado e inacabados. Qual é o tipo de procrastinador que você é? Como que isso te afeta no dia a dia? Esse é o primeiro passo para você conseguir ter uma mudança. Refletir e entender o problema. A partir do momento que você tem consciência sobre o problema, se torna mais fácil dar um próximo passo, entender impacto e definir como resolver isso. E quando a gente fala de impacto, é muito importante que você entenda o como que isso vai te atrasar no dia a dia. A procrastinação ela vai te afetar não só no seu trabalho, mas ela vai te afetar nas suas metas pessoais, vai afetar seus relacionamentos, vai afetar a sua saúde. Tudo isso vai ficando de lado. E como que a procrastinação afeta todos esses contextos? Pô, saúde. Quantas vezes você falou que ia iniciar uma dieta e não iniciou? Porque, putz, hoje é terça-feira, eu já comi errado ontem, então eu vou deixar para começar na próxima semana. Isso é procrastinação. Quantas vezes você falou que ia iniciar um exercício físico, iniciar uma atividade e não iniciou? Você procrastina nisso também. No trabalho, quantos projetos e atividades você entrega em cima do prazo, em cima da hora? Você não tem a capacidade de organizar o seu projeto, organizar a sua rotina e executar o que você mesmo propôs para conseguir entregar as coisas com calma e com fluidez. Tudo fica para a última hora. São os seus relacionamentos. Como que você procrastina para se relacionar melhor com outras pessoas ou até mesmo para deixar de se relacionar com certas pessoas, tá? E principalmente nas suas metas pessoais. Porque quando a gente fala de procrastinação no trabalho, procrastinação no estudo, na universidade, na escola, na faculdade, tudo isso tem prazo de entrega. Você precisa entregar uma atividade até uma determinada data.
O que acaba acontecendo normalmente é que você traça um plano de trabalho, onde você pode começar trabalhando mais e ir evoluindo nesse plano no passar do tempo. Eu vou deixar uma imagenzinha aqui no canto para ilustrar para você entender. Você pode até traçar planos diferentes, né? Um plano onde você começa trabalhando um pouco, faz uma pausa, depois evolui para chegar no final daquele tempo que você tinha para entregar a atividade, com todo o progresso feito, com todas as atividades executadas. Ou você pode traçar um plano de começar trabalhando mais devagar e ir trabalhando mais ao longo do tempo. Mas o que acontece de verdade no seu trabalho, na sua escola, é que você não consegue cumprir esse plano. Passa a primeira semana e o que acontece? Você não fez nada. E tudo isso se acumula para as próximas semanas. Passa uma segunda e uma terceira semana e você continuou procrastinando. E o que acontece? Tudo isso se acumula para a última semana de entrega. Até que você faz aquilo em uma semana ou em um dia, às pressas, com uma qualidade péssima e terrível, só para conseguir cumprir um prazo que foi estabelecido. Esse é um dos problemas que a procrastinação vai trazer para você. E pode ser até uma procrastinação ok na sua vida. Afinal, você está entregando, você está tendo resultado pelo que você vê. Afinal, você tem uma data de entrega e se você não cumprir com aquilo, você vai ser demitido ou não vai passar de ano na faculdade. Mas o grande problema está na procrastinação que não tem prazo de entrega. A procrastinação na sua família, a procrastinação nas suas metas, nas suas ambições. Quantas vezes você já pensou em empreender? Quantas vezes você já pensou em aprender alguma coisa nova? Quantas vezes você pensou em, sei lá, gerar conteúdo? Tudo isso são atividades que não têm um prazo de entrega. Ninguém vai te cobrar, pô, você falou que ia começar uma atividade nova. Você falou que ia começar a estudar alguma coisa diferente. Ninguém vai ficar te cobrando isso. E aí mora o perigo. Porque é uma meta que você está propondo para você mesmo, para você ser melhor, para você evoluir, para você conseguir alcançar algo que você não tem hoje. E sem a pressão de um prazo de entrega, você vai procrastinar para o resto da sua vida, tá? Reflete sobre isso. Quantas vezes você procrastinou em uma meta ou objetivo pessoal? E por que que eu procrastino? Por que que eu sei das coisas que precisam ser feitas e eu não consigo dar esse primeiro passo ou encerrar meus projetos? Isso pode estar relacionado, num primeiro momento, com motivação. Se a gente parar para olhar o que que é motivação, né? Motivo para uma ação. Eu preciso ter clareza do porquê eu estou fazendo algo. Motivação está relacionada com dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que é liberado no seu organismo quando você tem o desejo, você tem a vontade de fazer algo, alcançar uma recompensa, alcançar algum objetivo. E quando você tem esse sentimento, o seu corpo libera dopamina, gerando motivação para você correr atrás desse objetivo. Agora pare e pensa comigo. Como o seu corpo vai liberar dopamina? Como você vai ter motivação se você não sabe nem o porquê que você está fazendo alguma coisa? Então, saber o porquê, saber o benefício de uma atividade, é um primeiro passo que você tem que dar para conseguir pensar e executar suas atividades sem procrastinação. Entenda o porquê, reflita sobre isso. Um segundo passo, como que você vai ter motivação? Como que você vai entender o valor que aquilo vai te entregar? Como você vai começar se você está tentando executar uma atividade muito complexa? Esse é outro ponto que precisa ser resolvido, complexidade, a forma como você se organiza para você ter mais motivação na execução de uma atividade. É como se você parasse e olhasse um projeto que vai durar meses e meses e meses, e você olhasse para uma atividade que pode ser feita em 15 minutos. Qual atividade é mais fácil, mais prazerosa de ser feita? Então, isso é algo que afeta muito também. Dentro de motivação, você pode olhar também a parte de procrastinação por perfeccionismo. Você fica naquele ciclo, e eu já me enganei com isso, de, eu só vou fazer essa atividade quando eu tiver. Tananã. Então quando estiver sol eu vou correr na rua. Quando eu conseguir acordar cedo, eu vou estudar. Não, mas quando eu tiver aquela câmera, eu vou gravar meu primeiro vídeo. E você procrastina criando cenários hipotéticos na sua cabeça até você realmente desistir daquela atividade. Porque você nunca vai ter o suficiente ou você nunca vai estar preparado o suficiente para conseguir executar aquilo que você está se propondo. Tudo isso entra como motivação, que é um dos motivos e um dos porquês você procrastina. Além do medo de ser julgado. Como você vai ter motivação para fazer algo se você tem esse medo junto com a atividade? Você tem medo de ser julgado, medo que alguém, do que as pessoas vão falar, medo do que vão pensar de você. E essa motivação ela vai indo embora e você vai procrastinando de meio que de propósito, como um mecanismo de defesa para você não se expor naquela atividade. Um segundo motivo de procrastinação, que é óbvio e todo mundo conhece, é a distração.
Então você procrastina porque você se distrai com o ambiente que você está inserido. Seja o ambiente pessoas que estão no lugar que você está trabalhando ou estudando. Seja o ambiente o que tem na sua mesa, celular, o notebook, ali, seu computador aberto com diversas abas e diversas coisas para você prestar atenção. Uma mesa bagunçada, cheia de post-it, caderno, caneta. Então, tudo que está no seu ambiente pode te distrair. E você tem que ficar muito atento com todos esses fatores se você realmente deseja executar alguma coisa, executar uma atividade sem procrastinar e com foco. Entenda que toda essa procrastinação é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Quando você tenta executar algo que você não está confortável, uma atividade complexa, um projeto difícil, você não está nada confortável com aquela situação. O seu organismo ele vai ativar a amígdala e a amígdala, de forma automática, vai desativar o seu córtex pré-frontal, que é a região responsável por tomar boas decisões ou decisões racionais. E a partir daquele momento, no medo, no desespero de você estar começando algo novo que você não está confortável, você começa a tomar decisões mais emotivas ou decisões não tão racionais. Entenda realmente como um mecanismo de defesa. E a partir de agora, como você não consegue mais racionalizar, você deixa de pensar no futuro e entender os benefícios daquela atividade para o futuro. Você fica cego para o passado porque você já passou por isso inúmeras vezes e fica focado só no presente. Fica focado naquela atividade que vai te dar maior satisfação naquele momento. E aquela atividade pode ser mexer no celular, assistir TV, navegar na internet, ou até mesmo substituir uma atividade importante por outra coisinha que você tem que fazer em casa. Lavar louça, limpar a casa, aquela procrastinação ativa. Você encontra N atividades que você precisa fazer, atividades que não possuem nenhuma importância comparado com aquele projeto que você tem que entregar, mas que são atividades que justificam a sua desculpa para procrastinar naquele momento. Eu não vou fazer isso agora porque eu tenho que lavar a louça, eu não vou fazer isso agora porque eu tenho que limpar a casa. Eu não vou fazer isso agora porque eu tenho que ir ao mercado. Então você procrastina de forma ativa para se defender daquela atividade. E fica muito atento. Tem um quarto fator que você tem que prestar atenção, que é o TDAH. Você pode estar procrastinando, pode estar deixando as coisas de lado por ter TDAH e nem saber disso. Aproximadamente 5% da população adulta possui TDAH. E se você não tem esse diagnóstico e sente que isso está afetando muito no seu dia a dia, você tem dificuldade para realmente ultrapassar essa barreira, vale procurar um profissional da área para você identificar esse prognóstico. Se for realmente TDAH, você pode procurar ajuda, você tem todo o tratamento. Eu tenho toda a certeza do mundo que isso vai melhorar muito no seu dia a dia. E se você quer resolver cada um desses problemas, eu vou passar aqui algumas dicas que me ajudaram a sair desse ciclo de procrastinação. Eu tenho certeza que vão te ajudar também. A primeira dica é entender o porquê. Por que você está fazendo uma atividade? Qual o benefício que aquela atividade vai trazer para você? Escreve isso, tenha clareza disso. No momento em que você vai procrastinar, lembra do porquê que você está fazendo aquilo. Ou até mesmo pensa no o que você vai perder se você não fizer aquilo. Você sabe que estudar é importante, mas do que você está abrindo mão no momento em que você decide procrastinar para não estudar? Você sabe que aquela atividade do projeto é importante, ou aquela meta pessoal que você colocou é importante. Só que ela não está trazendo nenhum benefício a curto prazo para você. É uma meta totalmente a longo prazo, que não é tão motivadora ali naquele momento. É muito mais gostoso, é muito mais prazeroso fazer N outras coisas. Mas você tem que ter clareza do porquê que aquela meta está no seu dia. Por que aquela rotina está no seu dia. Porque quando você lembra daquele benefício que você vai atingir daqui a anos, e você entende o que você vai perder se você deixar de fazer aquilo, você vai evitar a procrastinação. Um segundo passo é você simplificar atividades que são complexas, simplificar rotinas que são complexas. Vamos olhar para um projeto, como eu falei, um projeto de 2, 3, 6 meses, um ano. É difícil você olhar para aquilo e tentar resolver aquele projeto. Ele é muito complexo, ele é grande, ele é difícil de você mentalizar e entender as atividades que precisam ser feitas. Uma das técnicas que você pode aplicar no seu dia a dia é quebrar esse projeto em pequenas atividades. Quebra ele numa atividade ou num pedaço que tem que ser executado esse mês. Quebra esse pedaço que vai ser executado esse mês em semanas, em dias. Pequenas atividades que podem ser feitas em algumas horas ou minutos no seu dia a dia. Fica muito mais fácil, porque você sabe qual é o próximo passo que você precisa dar. Você tem clareza do que tem que ser feito. E isso gera muito mais motivação para você executar as suas atividades. Além disso, tendo essa clareza, você pode aplicar uma técnica que você pode encontrar no livro Eat That Frog, que é ah, executar a atividade mais complexa no primeiro horário da sua semana, no primeiro horário do dia. O livro ele já diz, né? Se você tem um sapo para comer,
comece o dia comendo aquele sapo. Você pode comparar o sapo com uma atividade muito complexa. Se você tem uma atividade difícil e complexa para ser feita, se você deixar ela para o final do dia, você vai procrastinar nela. No final do dia você já está cansado, você não tem mais cabeça para fazer aquilo e você vai empurrar aquilo para outro dia. Para e executa essa atividade no primeiro horário do seu dia, ou no primeiro dia da semana. A partir do momento que você come esse sapo, que você executa essa atividade complexa, tudo fica mais simples a partir dali. Afinal, são atividades fáceis, atividades tranquilas para serem feitas. Então, quebra as tarefas complexas em pequenas atividades e executa a atividade mais difícil, complexa que você tem no primeiro horário da sua semana, no primeiro horário do seu dia. Terceiro ponto, autoconhecimento. Você precisa entender o porquê que você procrastina. Você procrastina por causa do horário que você está executando suas atividades? Você procrastina porque você tem alguma dificuldade com a organização? Uma ótima ferramenta para você fazer isso é um journal, que é um diário. Você pode escrever o porquê, os dias que você procrastinou, tentar identificar ali e refletir sobre o porquê você está procrastinando e vai pensando em soluções sobre estes porquês, que podem ser os diversos e variados no seu dia a dia, tá? Mas você precisa pensar e refletir sobre isso, e isso demanda um certo tempo para ser executado. Quarto passo para você eliminar a sua procrastinação: limpeza. Limpeza do seu ambiente, limpeza da sua rotina. No momento em que você vai ter foco e que você precisa executar alguma coisa, você vai limpar todos os fatores que distraem você no dia a dia. Se você mexe no celular, esqueça propositalmente o celular em outro cômodo. Se você tem o hábito de mexer em outras abas do navegador, trabalhe com uma aba só, deixa tudo fechado. Se você se distrai com pessoas que estão ao seu redor, tenta trabalhar e focar num horário que não tem ninguém com você, ou até mesmo ir para outro lugar trabalhar. Você precisa limpar esse ambiente, limpar a sua mente, limpar a sua rotina para permitir que você realmente execute aquilo que você está propondo. E o quinto passo é criar uma rotina. A rotina vai impulsionar a sua vontade, a sua necessidade de executar uma atividade. Mas toma muito cuidado quando você for criar uma rotina. Se você procrastinar para estudar, não adianta nada você se colocar ali a meta ou a rotina de estudar 1, 2 horas por dia logo de cara. Você não está conseguindo estudar um dia. Quem dera montar uma rotina para estudar 2 horas por dia, todos os dias. Você tem que começar aos poucos. Começa com um estudo de 5 minutos, uma página, 2 minutos. Você vai falar, mas Matheus, é ridículo 2 minutos. Eu não vou estudar nada em 2 minutos. Esses 2 minutos, eles não representam algo que vão gerar um valor para você de conhecimento nesse momento. Mas no momento em que você executa 2 minutos todos os dias, você está mais desenvolvendo a sua habilidade de criar uma rotina, um hábito, do que o estudo em si, do que o conteúdo que você está absorvendo nesses 2 minutos. E quando você lê uma página por dia, você evolui para 2 páginas por dia e você cria esse hábito, essa rotina, fica muito mais fácil de você escalar esse comportamento até chegar no momento que você vai conseguir estudar durante 1, 2, 3 horas de forma focada, de forma sequencial. Mas você precisa começar do zero. Você precisa começar aos poucos. Não adianta começar no 80, né? Sair do 8 e ir pro 80. Você vai falhar, você vai desistir, você vai se frustrar. Além desses 5 passos, é interessante que você pense em duas coisas, tá? Primeiro ponto, TDAH, como eu já falei. Se você tem TDAH ou se você acha que você tem TDAH, você deve sim procurar um profissional, porque algumas coisas vão ser diferentes para você, tá? Você consegue aplicar essas dicas, consegue principalmente focar em pequenas atividades para conseguir executar de forma rápida, tendo motivação, tá? E você pode tentar criar meio que um jogo com você mesmo para criar motivação e criar momento no seu dia, criar aquele embalo no seu dia, tá? Mas procura um profissional, porque isso vai sim te dar uma diferença e um resultado muito diferente. Um segundo ponto que eu gosto muito de pensar, e é um fator muito pessoal, é esse quadrinho aqui. Ele chama Memento Mori. Se você der uma olhada nele você vai encontrar vários quadradinhos. Cada quadradinho representa uma semana. E se você somar todos os quadradinhos, você tem 80 anos de vida. Isso é para lembrar você de que seu tempo não é finito, infinito. Seu tempo é finito. Se você viver até os 80 anos, se você viver até os 80 anos, essa é a quantidade de caixinhas que você tem para viver. Então, a partir do momento que você lembra que seu tempo não é finito, que você vai estar aqui até um dia e você não sabe até que dia vai ser esse, você começa a levar mais a sério as suas atividades e o que você tem que fazer. Você começa a se levar mais a sério e ficar mais maduro, ficar mais adulto. E entender que boa parte do tempo, em muitos momentos, você vai fazer o que deve ser feito e não só o que você quer. E com isso a gente encerra as 5 dicas com alguns bônus para você realmente conseguir sair desse ciclo de procrastinação. E eu deixo um desafio para você essa semana.
Define uma prioridade, uma coisa muito importante que você tem que fazer essa semana e não pode atrasar. É um compromisso seu com você mesmo. A partir dessa prioridade, entenda realmente qual é o valor que isso vai trazer para você no dia a dia. E defina pequenas atividades que possam ser feitas ao longo da semana e ao longo do seu dia. Quebra essa meta em pequenas atividades. Logo quando começar a semana, você vai pegar a atividade mais complexa, a principal atividade dessa prioridade que você selecionou, e você vai executar no primeiro dia da sua semana, no primeiro horário disponível. Eu duvido que você vai procrastinar fazendo isso, tá? E o ponto mais importante, começa hoje a desenvolver uma rotina. Seja essa rotina bem simples e pequena, de ler uma página por dia, de caminhar 5 minutos por dia, de focar 10 minutos por dia em uma atividade, para que você consiga, com o tempo, escalar e amadurecer essa rotina.